Estamos iniciando então o vídeo 4. Eu quero fazer observação de duas sessões nesse livro que eu separei, que eu achei importante, né? Dentre tantas coisas importantes, eu separei duas sessões para a gente fazer observação. E eu queria fazer observação do texto todo, né? De uma parte de um texto. Talvez eu não dê para a gente ler tudo, mas eu quero comentar com vocês para a gente ter uma noção global, uma noção geral do conteúdo que o autor ele tirou, ele separou para trazer um ensino. E ele traz um conteúdo todo para trazer um ensinamento. E eu achei bem interessante, isso é observação. E um pouco também de interpretação, tá? Mas mais observação, que é realmente o que o texto diz, tá? A gente vê, a partir do capítulo 3 de Marcos, começa já a perseguição de Jesus. Os opositores já começam a se manifestar em oposição à pregação de Jesus, ao ensino de Jesus. A gente vê isso a partir de Marcos 3. Os fariseus com os herodianos, né, que são os romanos, já começam a arquitetar formas de matarem Jesus. Capítulo 3, versículo 6, já começa essa tensão. Vamos lá, no capítulo 3, versículo 6. Já começa esse clima de tensão, né? Capítulo 3, versículo 6, fala: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e em como lhe tirariam a vida. A gente vê que essa perseguição de Jesus é uma perseguição forte, é para matar, é uma perseguição para matar. E eu queria até colocar para vocês, eu acho que eu cheguei a comentar na aula passada, mas eu queria comentar com vocês de novo sobre isso, sobre Jesus. Ele termina de fazer um milagre, termina de fazer uma cura, uma libertação, o que for. Ele termina de fazer, ele fala assim: não conta para ninguém, não espalha. Ele fala, né? Algumas pessoas falam assim: ah, Jesus usava a dinâmica contrária. Quando você fala para não falar, aí é que a pessoa vai e fala mesmo. Mas a gente vê aqui no capítulo 3, já começa a perseguição de Jesus. Então eu vejo como um argumento interessante a gente pensar que Jesus, ele não queria abreviar o tempo dele aqui, ele não queria ser perseguido antes do tempo, ser preso antes do tempo, ele não queria que o tempo dele aqui fosse impedido por conta da perseguição dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos. Ele precisava ter um tempo para mostrar quem ele era para as pessoas e para discipular os seus discípulos, para que eles continuassem a sua obra depois que Jesus se retirasse daqui. Então, eu penso que essa é uma boa argumentação para o fato de Jesus ele falar para as pessoas não divulgarem, para as pessoas não falarem e não comentarem daquilo que ele estava fazendo. Ele precisava fazer porque precisava gerar fé para as pessoas, principalmente nesse livro que ele veio para servir, né? Então ele precisava fazer, mas ele também tinha o tempo para treinar, para discipular. Então, e para gerar fé nas pessoas, ele precisava, mas ele precisava cumprir aquilo que ele veio fazer. Ele tinha um objetivo, né? Ele tinha um objetivo e ele tinha que cumprir o seu objetivo. E aí, ó, já começa essa perseguição no capítulo 3. E aí, logo no capítulo 4, 35, Jesus já faz um milagre, começa a fazer milagre. E aí, Jesus começa a mostrar o seu poder, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a essa tempestade, vamos colocar assim, né? Porque a primeira coisa que Jesus faz é literalmente mostrar o seu poder sobre a natureza. Jesus acalma a tempestade. No capítulo 4, versículo 35, a gente leu sobre isso, até que Jesus estava deitado no travesseiro. Não vamos ler o texto, mas Jesus acalma a tempestade. Então a gente vê aí Jesus mostrando o seu poder, Jesus servindo, mas também mostrando sua autoridade, o seu poder sobre a natureza. Aí depois, olha a sequência que Marcos vai escrevendo, isso é muito interessante. A próxima sequência
sequência, no capítulo 5, versículo 1, Jesus liberta um endemoniado. Olha, e ele vai mostrar agora o poder sobre os demônios. Jesus está servindo, mas está mostrando o seu poder sobre os demônios. Então, mostrou seu poder na natureza, agora está mostrando seu poder sobre os demônios. No 5:24, Jesus vai curar a mulher. Olha só, a cura da mulher. Jesus mostra o seu poder sobre a enfermidade. A mulher do fluxo de sangue. Jesus vai e mostra o seu poder sobre a enfermidade. E no 5:35, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Aí agora Jesus derrota a morte, que é o nosso último inimigo a ser vencido, né? Jesus agora derrota a morte. E é uma coisa que acho que vale a pena a gente comentar aqui, é que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eu fico pensando, que complicado é não acreditar nessa ressurreição, porque se você não acredita na ressurreição, você não acredita que Jesus ressuscitou, não é? E aí, ó, houve lá o suborno dos guardas mesmo para dizer que Jesus, né, tinha roubado o corpo de Jesus, só tudo para provar, né, para mostrar que Jesus não ressuscitou. Então, se você não acredita que Jesus ressuscitou, você não acredita na sua própria ressurreição. Então, a nossa fé é totalmente decaída, é vã, se você não acreditar na ressurreição. Então, esse era um problema sério, né? E Jesus aqui, então, ele vence a morte aqui, né? Vence a morte aqui, ó, ressuscitando, e depois ele vence a morte ressuscitando a si mesmo, né? Então, ó, aqui Jesus está mostrando o seu poder sobre a natureza, o seu poder sobre os demônios, o seu poder sobre as enfermidades, seu poder sobre a morte. É uma sequência de milagres que Marcos vai mostrar, Jesus mostrando seu poder nas áreas, em todas essas áreas, tá? E aí, ó, mesmo no meio de oposição, mesmo no meio de perseguição, de oposição, de pessoas tramando para matar Jesus, contra a vida de Jesus, mesmo assim, ó, o evangelho cresce, a obra de Deus cresce, Jesus ele faz os milagres, Jesus vence essas áreas, mesmo em meio à perseguição. E aí isso me faz lembrar de uma fala, né, um ditado, né, que fala o seguinte, ó, mares calmos não fazem um bom marinheiro. Mares calmos não fazem um bom marinheiro. Se está tudo muito calmo, se está tudo muito tranquilo, né? Isso é uma aplicação até para a nossa vida, para estranhar. Você não está incomodando, não está incomodando o inferno, é para estranhar, né? Mares calmos não fazem um bom marinheiro. Se o mar está agitado, é para nós sermos treinados, para nós nos enganjarmos nesse reino aí, né, nessa guerra em que estamos, porque nós estamos numa guerra, né? Isso já é aplicação, nós estamos numa guerra. E aí o Hernandes Dias Lopes vai falar o seguinte, ó, não esperemos mares calmos, importa navegar, ele fala. Eu achei bem interessante essa fala dele. Não esperemos mares calmos, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo aí, né? Situação de pandemia, enfim, né? De tanta coisa, né? Política, implantação de reinos, enfim, é tanta coisa, né? Meu Deus do céu. O que é que está acontecendo? O que vem por aí, né? Mas importa navegar, né? A gente não tem que esperar mares calmos, é o que ele fala. Não esperemos mares calmos, importa navegar. A gente precisa perseverar, né? Continuar a servir Jesus, perseverar na nossa fé, na nossa esperança em Jesus e fazer aquilo que fomos chamados para fazer, porque Jesus estava sendo perseguido, né? Estavam tentando matar Jesus, querendo abreviar o seu tempo, e Jesus fazendo os milagres e tal, pedindo para não comentar, pedindo para não falar, tentando fazer e abafar, enfim, não sei como que isso seria possível mesmo, mas Jesus, ele tinha que cumprir o seu ministério aqui. Ele tinha uma etapa, né? Ele tinha etapas para cumprir. E aí, o importante não importa se você está sendo perseguido, não importa se o mar está calmo, se o mar está agitado, importa navegar. Você vai aprender nos mares, quando os mares estiverem agitados, né?
Os mares calmos não te faz um bom marinheiro, mas você vai aprender se o mar estiver agitado. Então, esse é um ensinamento. E um outro bloco que eu queria estudar com vocês de ensinamento de Jesus é Jesus ensinando sobre fé, que eu acho tão perfeita a forma como Marcos vai encaixando as coisas, é a forma como ele escreve os acontecimentos de Jesus, como ele seleciona esse material para escrever, para trazer um ensinamento e um ensinamento sobre fé, que é muito interessante também. Lá no capítulo 7, vamos lá, no capítulo 7, no versículo 31, Jesus vai curar um surdo e gago e vai curar de uma forma específica. No 7, 31, olha que legal. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galiléia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Olha só, uma cura diferenciada, né? Um processo de cura diferenciado. Aí, ó, depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Jesus suspirou. Efatá, que quer dizer abre-te. Olha ele explicando aí para os romanos, ó, os termos judaicos, tá? Que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Então, aí ele começou a ouvir e começou a falar. Mas lhe ordenou que a ninguém dissesse, tal, 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 tá. Aí, seguido disso, capítulo 8, vem a multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães. Essa multiplicação dos pães, esse milagre, foi um milagre espetacular. Eu não consigo também imaginar como foi isso, porque você começa com pouco cesto e termina com um monte de cesto. Essa multiplicação é assim, você tira um pão, nasce 5. Você tirava um pão, nascia 8 pães. Como que foi isso? Para sobrar 12 cestos de pães. Então, foi uma coisa, um milagre, e foi um milagre tão espetacular que os 4 evangelistas falaram sobre ele. Os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 falaram. Eu fico pensando, quando eu paro para pensar nos milagres, eu penso na ressurreição de Lázaro. Eu falo, gente, que milagre espetacular. 4 dias morto, já cheirava mal. Jesus fala, Lázaro, sai para fora. Algumas pessoas ainda falam assim, se Jesus falava, sai para fora, ia sair todos os defuntos, todo mundo que estava morto lá. Jesus primeiro fala, Lázaro, sai, porque Jesus queria ressuscitar uma pessoa e Lázaro saiu. Que milagre foi esse, né? Mas só João escreve, entende? Só João escreve. Eu fico pensando, para mim foi um milagre mega, mas só João escreve. Agora, a multiplicação dos pães, os 4 escrevem. Então, eu não sei o que experiência foi essa para eles, mas os 4 vão escrever sobre a multiplicação. Mas aí, voltando ao capítulo 8, acontece então esse milagre espetacular, descrito pelos 4, a multiplicação dos pães. E aí depois, o que acontece? No capítulo 8, versículo 11, fala o seguinte, ó, e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Olha eles aqui, os fariseus, pedindo para Jesus um sinal. Depois de multiplicar pão, depois de curar surdo, gago, depois de tudo que Jesus já tinha feito, pediram um sinal. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E aí, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Seguido disso, Jesus aqui, dentro do barco, vai falar para os discípulos assim, vai pegar esse exemplo dos fariseus, vai aproveitar para fazer um ensino ali para os discípulos, vai falar assim, cuida com o fermento dos fariseus. Cuida com esse fermento. Aí os discípulos, olha só os discípulos, gente, às vezes eu fico pensando, Jesus, os discípulos não entendiam. E talvez a gente ali também ia ser do mesmo jeito, nem entender, né? Jesus fala, cuida com o fermento dos fariseus. E aí os discípulos falam assim, ué, será que ele está falando que é porque a gente não trouxe pão? Puxa vida, Jesus está repreendendo a gente porque a gente não está trazendo comida, está trazendo pão. Aí Jesus fala, vocês não entenderam ainda?
Não estou falando sobre pão. Vocês não viram a primeira multiplicação? Vocês não viram a segunda? Ele vai falar isso, ó. Ele vai falar, ó, olha só, no 17, 8:17. Jesus, percebendo-lhes, perguntou: Por que discorris sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes e nem compreendestes, tendes o coração endurecido? Tendes o coração endurecido? Vocês têm olhos e não veem, têm ouvido e não ouvem? Jesus está aqui querendo trazer um ensinamento sobre fé e está falando para cuidar com o fermento dos fariseus, com a incredulidade dos fariseus. Cuidado para vocês não se contaminarem com a incredulidade dos fariseus. E aí o próximo milagre é um milagre também diferenciado. Vai curar agora, ó, um cego em Betsaida, ó. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego rodando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia de novo, ó, leva para fora, é um milagre diferente. Tem aí uma dinâmica diferente, ó. Levando para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva nos olhos, de novo saliva, ó, nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? Aí ele começa a ver embaraçado, ó. Ele não vê, mas não vê claramente. Tá? E este, ó, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, estava vendo se movimentar, mas não conseguia ver a forma do homem, tá? Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Aí, olha como que o escritor, ele faz um compêndio de acontecimentos com Jesus para trazer um ensinamento, para mostrar um ensinamento. Primeiro a multiplicação dos pães, aí depois o fermento, ele fala sobre o fermento dos fariseus. Entre esse ensinamento, o que Jesus faz? Ó, Jesus cura um surdo e gago, alguém que não falava porque não ouvia, e Jesus usa uma estratégia de cura para curar essa pessoa, para curar os seus ouvidos. E depois Jesus cura esse cego de Betsaida, também da mesma forma, com uma dinâmica diferente de cura, uma estratégia diferente para tirar a cegueira dos olhos dele. Ele começa a ver e ele vê meio embaçado, vê meio mais ou menos. Jesus faz alguma coisa e depois ele vai e começa a ver da forma correta, começa a ver por completo, né? Então, o que Jesus está querendo ensinar aqui? Jesus está querendo ensinar sobre a fé aos seus discípulos. E o escritor, ele mostra dois milagres. Ele mostra a cura do surdo, a cura do cego, para mostrar sobre a fé que você, que eu e você, que nós precisamos ter os ouvidos bem abertos para ouvir, né? Porque é o que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa estar com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que Jesus tem a nos ensinar, para que seja gerado em nós a fé. E depois ele vai lá, ó, e vai curar o cego, para que o cego veja Jesus, para que o cego não veja embaçado, não veja mais ou menos, mas que ele veja 100% quem é Jesus. E isso é que vai trazer a fé. O ensino aqui, ó, é um ensino sobre fé. E é bem interessante porque quando eles estavam questionando se Jesus está falando do fermento dos fariseus, é que a gente trouxe pão, se a gente não trouxe, é por isso que ele está falando. Aí Jesus, ele vai falar: vocês não entenderam ainda? Vocês não viram lá o que eu fiz na primeira multiplicação e na segunda multiplicação? Aí ele vai falar o seguinte, ó, no 18: tem olhos, mas vocês não veem, estão igual aquele cego. Vocês têm ouvidos e vocês não ouvem, estão igual aquele surdo. Então, o que Jesus queria fazer é esse milagre de curar os ouvidos deles, de curar a cegueira deles, para que eles tenham entendimento, para que eles entendam quem é Jesus. Ó, ele ali embaixo vai falar: vou partir 5 pães para 5.000. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Depois eu parti 7 pães para 4.000. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolhestes? E vocês não compreendeis ainda? Ele fala: e não compreendestes ainda? Vocês não entenderam? Jesus queria gerar fé neles. E Jesus está falando que para eles cuidarem com a incredulidade dos fariseus, com esse fermento, com essa coisa que contamina, que contagia, que faz crescer a incredulidade, cuida com os fariseus. E Jesus fala assim: eu sou aquele que tiro
que tiro a surdez para que você possa ouvir a palavra e ser liberto pela palavra, para que vocês possam ter fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Eu sou aquele que tiro a cegueira dos olhos. Ele fala: vocês têm olhos e não veem, têm ouvido e não ouvem. Eu vim para isso, para abrir seus olhos. Eu vim para isso, para curar o ouvido de vocês, para vocês entenderem, para vocês ouvirem. Então é um bloco bem interessante de ensino aqui que João Marcos seleciona para mostrar acerca da fé, que eu acho interessante quando você observa. Quando a gente não lê versículo isolado ou um capítulo só isolado, a gente vai lendo a continuidade do livro, você consegue ver o que o autor queria fazer para trazer um ensino, os milagres, as coisas que estão em volta, que é para canalizar, para trazer um ensino. Jesus queria gerar fé na vida deles. Por isso Jesus falou sobre o cego e curou o cego. Por isso Jesus curou o surdo e falou dos fermentos dos fariseus logo após ter feito a segunda multiplicação dos pães.